Palavra oportuna, Lucas capítulo 17, versículo 20 e versículo 21, nos diz assim: Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando chegaria o reino de Deus. Ele respondeu: A vinda do reino de Deus não é uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: Vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Queridos, onde está o reino de Deus? Quando ele vai chegar? Essas são as perguntas comuns do dia a dia e que naqueles dias de Jesus foram feitas diretamente à pessoa dele pelo grupo dos fariseus, uma classe política religiosa que havia naqueles dias e que lutava de alguma forma para que o poder político de Israel tivesse a libertação e também fosse de cunho espiritual. Eles eram legalistas, eles falavam e não cumpriam, viviam uma vida muitas vezes criticada por ser como uma hipocrisia daquilo que falavam e não viviam. Mas nesta feita perguntou então um deles a Jesus: o reino de Deus quando vem? Quando chega? Queridos, a resposta de Jesus foi simples e disse claramente àquele fariseu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não é como você pensa ou como você imagina que ele possa vir. A vinda do reino de Deus não é uma coisa que se possa ver. O que Jesus estava dizendo com isso? Jesus estava falando àquele homem que tinha uma visão apenas no plano terreno, de um reino político, um reino no qual ele colocava a religião, a sua fé, a serviço desse reino político, humano, terreno, e que queria ver a vinda do reino de Deus nesses moldes. Seria isso? Bom, podemos pensar desta forma, que assim ele pensava. Eles estavam cansados de escravidão, de estar sob o domínio de outros povos. A luta era intensa para se erguer o reino do povo de Deus naqueles dias. Mas Jesus afirma que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não é como você ou eu imaginamos e queremos de um reino humano colocado como sendo um reino divino, um reino de Deus. O reino de Deus, segundo Jesus diz aqui, ele não está aqui ou está ali, mas o reino de Deus, segundo Jesus, ele está no meio de nós. E quando nós entendemos isso, ele está apontando para a sua pessoa. Ele está dizendo que o reino de Deus principia-se exatamente nos termos de que ele, o enviado de Deus, para cumprir a sua obra redentora, veio salvar esse homem pecador e que agora sim estava instalado o reino de Deus e que as pessoas deveriam olhar para ele, deveriam estar nele. E aí se cumpre exatamente o que diz que o reino de Deus está dentro de vós. E aí, numa expressão igual, está no meio de nós. Assim, queridos, nesta hora, você talvez não se preocupe tanto com essas perguntas que são feitas sobre o reino de Deus. Mas o reino de Deus está colocado aí, de forma tal que você pode alcançá-lo pela fé em Jesus Cristo. E eu lhe convido à fé em Jesus Cristo. Jesus mesmo convida aqueles que estão à sua volta a ter a fé na sua pessoa, a colocar essa sua fé na pessoa dele, Jesus. Ele faz com que o reino de
Deus esteja entre nós. E podemos dizer, dentro de nós. Assim sendo, esta palavra é para você, para que você alcance a sua cidadania dentro do reino de Deus. Isso há um modo, em Jesus Cristo. O reino de Deus é espiritual e está dentro do seu coração, através da pessoa de Jesus Cristo. Que Ele perdoe os seus pecados, as suas faltas, e que você, arrependido, o confesse como Senhor e Deus da sua vida. O reino de Deus se instala neste momento. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, por esta palavra oportuna.